naquele lugar, próximo ali à porta das ovelhas. E aquele lugar se chamava Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Na verdade, aquilo era como uma grande enfermaria pública. Era onde os enfermos, onde os doentes iam ou eram colocados ali. E ali, de alguma forma, eles recebiam alguma atenção, algum cuidado. De alguma forma, alguém dava ali um chá, talvez, ou alguma coisa que pudesse aliviar o sofrimento, a dor daquelas pessoas, daqueles doentes que ali estavam, que ali praticamente moravam. Era um lugar onde as pessoas, de fato, precisavam exercer a misericórdia. Onde as pessoas que ali passavam, olhavam e viam e percebiam a dor e o sofrimento daqueles que ali estavam enfermos, doentes, sofrendo. Ali com certeza haviam pessoas com vários tipos de doenças. E diz aqui, haviam cegos, haviam coxos, haviam toda espécie de males. Pessoas acometidas de toda espécie de sofrimento. E algo ali acontece então, algo tremendo. Porque Jesus ali então, ele chega naquele lugar. Jesus, ele chegou na casa da misericórdia. Porque com certeza o Espírito de Deus assim o conduziu àquele lugar. Jesus, ele não andava por andar. Jesus não ia a lugares simplesmente por ir. Jesus não era alguém que vivia ou que passava o seu tempo passeando de um lado para o outro, caçando o que fazer. Não, Jesus, ele se movimentava com propósitos e o Espírito de Deus o conduziu com propósito naquela hora, naquele dia, e o levou à casa da misericórdia. Porque havia chegado um momento onde a misericórdia de Deus aconteceria na vida daquele homem. Aquele homem que há 38 anos sofria, enfermo e paralítico. Aquele homem então, cercado de tantos outros doentes, cercado de pessoas sofrendo, gemendo. E eu imagino que aquele lugar era um lugar onde, quando se chegava, se ouvia muito gemido, muito clamor, porque as pessoas ali, elas tinham dores, porque as pessoas ali, elas certamente padeciam de necessidades, certamente nem sempre elas comiam na hora certa, algumas gemiam de fome muitas vezes, outras gemiam talvez pela ferida que estava no corpo, por um câncer, por um tumor, ou pelas chagas que estavam expostas, exalando secreções, mau cheiro. Era um lugar de grande gemido, era um lugar de grande sofrimento, onde a misericórdia precisava acontecer. E diz então a palavra de Deus, queridos, que Jesus, vendo aquele homem, amados, o que é interessante de pensar é que haviam muitos enfermos, mas aquele homem, especificamente naquele dia, naquela hora, Jesus o viu. Os olhos de Jesus foram direcionados especificamente para aquele homem. No meio de tantos sofrendo, no meio de tantos que choravam, que se agonizavam, Jesus viu aquele homem. Que talvez ele não gemia mais, talvez ele não chorava mais, talvez ele não levantava mais a mão pedindo, quem sabe, uma esmola, um socorro, uma comida. Quem sabe aquele homem, pelo fato de já haver 38 anos padecendo, sofrendo, quem sabe aquele homem já havia se conformado mesmo com o seu estado de dor, com o seu estado de sofrimento, com o seu estado de privação da vida.
E quem sabe ele estava ali apenas aguardando a hora da morte. E então Jesus se dirige a ele e pergunta: você quer ficar são? Você quer ter saúde? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, você quer mudar de vida? Você quer uma vida nova? Você quer algo diferente? Você quer viver de forma diferente a partir de agora? Ora, até parece que Jesus não sabia o que aquele homem queria. Até parece que quando nós perguntamos para um doente o que ele mais quer na vida, parece que nós não sabemos o que um enfermo quer. Quando nós olhamos alguém que tem fome e perguntamos o que ele quer, até parece que não sabemos o que ele quer comer, mas na verdade todos nós sabemos. Quando alguém enfrenta uma necessidade, nós sabemos qual é a necessidade dela e qual é o desejo do coração dela. Mas Jesus queria que aquele homem externasse. Jesus queria que aquele homem declarasse com os seus lábios o desejo do coração dele, porque era o desejo do coração de Jesus suprir, era o desejo do coração de Jesus saciar, realizar os sonhos, suprir os desejos daquele homem. E Jesus esperava então que ele declarasse a sua necessidade. E Jesus então ele quando aquele homem diz: olha, Senhor, eu na verdade eu quero, mas não tem quem me coloque na água quando a água é agitada, porque diz a palavra de Deus que uma vez no ano Deus enviava ali um anjo, e o anjo de Deus ele agitava as águas naquele tanque, e a primeira pessoa que ali descesse, o primeiro enfermo, ele era curado de qualquer doença que fosse. Se ele fosse paralítico, então ele sairia dali do tanque pulando, saltando, curado da sua paralisia. Se ele fosse alguém que carregava talvez no seu corpo um tumor, uma ferida, aquela ferida então ela era curada. Se a pessoa, qualquer que fosse o mal que ela sofresse, qualquer que fosse a doença, a enfermidade que aquela pessoa estivesse acometida, então imediatamente ela era curada quando ela entrava na água. Mas estava ali quem é com certeza maior que qualquer anjo. Aquele homem não sabia, mas estava diante dele aquele que é Senhor dos anjos. Estava ali diante daquele homem aquele com um poder superior a qualquer anjo. Estava ali aquele que é a própria vida, Jesus Cristo, o Senhor, o autor da vida, diz a palavra de Deus. E aquele homem não conhecia Jesus. Ele disse: olha, eu não tenho que me coloque na água. Aquele homem, 38 anos esperando, mas ele nunca encontrou alguém que de fato exercesse misericórdia com ele. Ele disse: olha, quando eu quero ir, vai alguém na minha frente, alguém chega primeiro que eu, e eu não recebo a bênção, não recebo a cura. Amados, você que está me ouvindo nessa hora, queridos de Deus, hoje é dia de misericórdia na sua vida. É chegado o tempo da misericórdia de Deus. É chegado o tempo da manifestação da misericórdia de Deus na sua vida. Quem sabe você não está paralítico como aquele homem há 38 anos. Quem sabe a dificuldade que você enfrenta não é a paralisia do corpo ou uma doença que seja no seu corpo. Você talvez não é cego, não é coxo, não é paralítico. Você não tem nenhuma espécie de doença no sangue, ou não importa. Você ouve agora e fala: pastor, mas a dificuldade que eu enfrento hoje não é física, ela é emocional, ou é familiar. Talvez a paralisia que aconteça hoje, ou que está na sua vida, talvez há tanto tempo, não necessariamente há 38 anos, mas há um bom tempo, seja um outro tipo de paralisia, seja um outro tipo de dor, seja um outro tipo de sofrimento. Mas não importa.
É chegado o tempo da misericórdia de Deus na sua vida. É chegado o tempo onde o autor da vida, em pessoa, ele chega para você e diz: olha, eu conheço as tuas dores, eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço o seu gemido, e eu sei há quanto tempo você sofre. Hoje é chegado o dia da misericórdia na sua vida. É chegado o tempo da manifestação da graça e do poder de Deus. É chegado o momento onde o Senhor, Ele não vai agitar as águas, porque Ele é a própria água. Jesus disse, olha, que Ele é a água da vida, e aquele que beber dele nunca mais terá sede. O Senhor da misericórdia, a misericórdia em pessoa, está diante de você, está aqui através desse programa, dessa palavra, desse que vos fala, dessa ministração, dizendo que é chegado o tempo de acontecer misericórdia na sua vida. É o tempo de Deus, é o tempo da promessa de Deus. É chegado o tempo de você ser abençoado. É chegado o tempo da misericórdia de Deus manifestar sobre a sua vida. Queridos de Deus, Jesus viu aquele homem e sabia da necessidade dele.